Fala pessoal, beleza? Aulinha de enums aqui, uma estrutura que é muito útil na programação. E o enum é um tipo que a gente pode definir os possíveis valores dele, assim, basicamente é isso. E como todas as outras aulas, melhor codar do que só falar, né? Então, vamos pensar aqui no exemplo de um jogo, tá? Os equipamentos que o personagem pode ter, por exemplo, o personagem pode equipar uma arma, uma armadura, um escudo, um capacete. Então vamos criar um enum para isso, Equipment Type. E aqui para esse exemplo, vamos botar dois, Weapon e Armor, por exemplo. Então aqui a gente criou o nosso enum, o nome dele a gente tem que botar enum aqui, o nome dele é o Equipment Type, a gente pode botar o que a gente quiser aqui, e aqui a gente abre o bloco, né, e bota os tipos possíveis dele. Então aqui a gente tem dois tipos, Weapon e Armor. Agora vamos criar duas variáveis aqui, a Weapon, vamos usar strings mesmo para simplificar, e Armor vai ser uma armadura. Então a Weapon é uma espada e Armor vamos deixar como armadura mesmo. E agora vamos criar um método que troque, né, a nossa espada, por exemplo. Keep Weapon, daí que a gente passa como uma string, a gente vai passar Weapon Name, digamos. E aqui a gente vai trocar lá, Weapon igual a Weapon Name. Então agora, por enquanto isso aqui não tem nenhuma relação, tá? O enum, a gente só criou o enum, aqui são variáveis, coisas que vocês já viram, e um método só para trocar a variável ali. Então se a gente der um console.writeLine na Weapon aqui, depois chamar o nosso método para equipar outra, por exemplo, um machado, e dar um console.writeLine de novo, é para ela ter trocado, certo? Ó, espada, machado, beleza. Então aqui a gente tem as nossas variáveis, um método para equipar a arma e outro, e aqui a gente está, né, usando exemplo. Só que, por exemplo, agora para trocar uma armadura a gente teria que criar outro método, né? Void equip armor e fazer a mesma coisa. Só que aqui a gente pode otimizar isso, por exemplo. Como a gente tem um enum, a gente poderia fazer uma função que só se chama keep. Aqui a gente pode trocar para item name e também passar qual é o type. Então, equipment type. Então o que acontece? Agora a gente sabe qual que a gente quer setar. E aqui eu vou introduzir um conceito novo, que é de switch. Quando a gente tem os enums, a gente pode fazer um switch. Então, switch, a gente vai usar assim type. E aqui a gente pode ver todos os casos possíveis. Então aqui o nosso type pode ser weapon ou armor. Então a gente vai dar um case, ponto, o que a gente recebe. A gente dá um break. Eu já vou explicar melhor isso aqui. Agora armor, break. Legal. Então aqui é uma estrutura nova do switch case que a gente chama. Então a gente tem um enum aqui, a gente recebeu ele, a gente vai fazer um switch. Então, switch. Se for weapon, ele vai cair aqui dentro. Se for armor, aqui. Então é quase um if melhorado, porque aqui a gente já sabe todos os casos possíveis, fica mais organizado. O que a gente poderia fazer aqui? Digamos se a gente não tivesse um enum, isso aqui poderia ser uma string, a gente ia fazer um if type for igual a weapon, por exemplo. E daí ia fazer um else if type for igual a armor. Consegue ver de cara aqui a diferença de ter que fazer um if, comparar com uma string, que, sei lá, qualquer coisa que eu digitei errado aqui sem querer, já vai falhar o código. Então isso aqui fica muito mais claro, sabe? O switch case. Então, essa é a ideia de usar os enums, sabe? Para identificar coisas, evitar erro e ter um código mais limpo. Então agora, se for weapon, eu vou lá na weapon, setar o item name. Se for armor, eu vou lá, item name. Então aqui, se eu adicionasse outro, por exemplo, shield, vamos criar aqui shield, escudo. Aí aqui também é só adicionar um outro. Ele já aparece aqui, ó, sempre. Break, né? Ele setaria o shield com item name. Então aqui agora, ao invés de ter um equip weapon, eu vou ter só um equip. E aqui eu vou dizer que eu quero equipar uma arma. Então vai continuar funcionando como antes, espada, machado. E agora eu tenho uma função mais genérica. Ao invés de ter um equip weapon, um equip
Armor, Equip, Shield. Eu só tenho um que faz um switch case e seta como eu quero aqui. Então aqui é só pra, né, dá pra gente fazer a mesma coisa com os outros. Vamos ver se estão funcionando isso aqui, né. A gente testou só com a arma, então aqui a gente vai ter armadura e agora a gente vai ter, sei lá, rota de malha, sei lá. Então, vamos lá, terminalzinho, armadura, trocou para cota de malha. Então, essa aí foi a explicação de enums, é bem útil. A gente vai usar bastante nas próximas aulas agora de classe e tudo mais, e também nos nossos exercícios, né. Valeu!